Queridos, excelente tarde para todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas, amém? Nós vamos meditar na santa palavra do Senhor. E o tema que eu quero propor para os irmãos é vencendo o inimigo das nossas almas. Mateus capítulo de número 4, versículo de 1 a 11. Se você puder abrir a sua Bíblia. Em Mateus, capítulo de número 4, o primeiro evangelho que está na nossa Bíblia, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Vencendo o inimigo da nossa alma, ou das nossas almas. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão ou te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Senhor, fale aos nossos corações por meio da palavra, em nome de Jesus, amém. Todos nós que conhecemos muito bem a vida cristã, a gente sabe que nós temos 3 inimigos da nossa vida. O primeiro deles é o nosso próprio coração, corrupto, desesperadamente pecador, fruto de um pecado original acontecido lá no Éden. O segundo inimigo da nossa vida é o mundo, que na verdade é a junção de todos os corações, as pessoas, o sistema corrupto, as ideologias, enfim, tudo que acontece que nos faz distanciar do Senhor. Mas há também o terceiro inimigo, e eu não falo em ordem de importância, poder, nada disso, eu estou apenas elencando aqui. O terceiro, como Satanás, o inimigo da nossa alma, aquele que enganou Adão e Eva e fez com que a relação que era perfeita com Deus fosse quebrada. E aí Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele envia Jesus, que resgata essa relação, agora harmoniosa em Cristo, embora que nós ainda estejamos debaixo do pecado. Queridos, eu quis trazer nessa tarde essa reflexão a respeito de vencer as tentações, vencer o inimigo da nossa alma, porque dentro dos púlpitos a gente tem polarizações, né? Ou a gente fala demais do inimigo das nossas almas, que é o diabo, ou a gente fala de menos, ou a gente não fala nada a respeito disso, e é uma realidade. O apóstolo Pedro fala que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar, buscando quem possa se alimentar, buscando quem possa destruir. E nós não podemos ignorar essa palavra. Enquanto nós tomamos essa verdade de sermos crentes em Cristo Jesus, enquanto nós adotamos a Bíblia como regra de fé e prática, enquanto nós confessamos ao Senhor como o único suficiente Salvador, o diabo sempre fará investidas em nossas vidas. Estamos passando tempos de tremendas tentações, e muitas delas, sim,
vinda dos nossos próprios corações, muitas delas sim vinda desse mundo corrompido, mas muitas também vindo do próprio Satanás, que se aproveita disso tudo para poder te desviar dos caminhos do Senhor. Nós estamos diante de um texto extremamente clássico e nós vamos perceber que Mateus ele é extremamente detalhista. Ele é extremamente preocupado em apresentar evidências e fatos que possam comprovar a respeito do que Deus estava falando a respeito de Jesus. Como, por exemplo, o versículo 17 do capítulo 3 vai falar que quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu e dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado. E imediatamente, esse filho amado, que o Espírito estava sobre ele, descendo como uma pomba, e não era uma pomba, mas como uma pomba, esse Espírito que estava guiando Jesus, esse Espírito Santo que estava sobre Jesus, que estava sendo manifestado ali naquele momento de batismo, ele imediatamente foi levado, Jesus foi levado, esse Espírito guiou Jesus para o deserto, como diz o capítulo 4, versículo de número 1. Mas reparem que o Espírito levou Jesus para o deserto com uma finalidade. Não foi jejuar. Interessante isso, né? Não foi jejuar. O Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Para ser, de fato, ali colocado à prova. Mas todas as tribulações que Jesus passou foram tentativas para que a deidade de Jesus, a divindade de Jesus, ela fosse maculada diante dos homens, mas nada fugia da verdade única que Jesus era o Filho de Deus. Todas as tentativas foram frustradas. Sabe por quê? Porque Cristo sempre foi aprovado de Deus. Não era só tentado, ele era aprovado, ele passava pelas tribulações. E como essa palavra me atinge no dia de hoje, como essa palavra ela é relevante no dia de hoje para mim, é que em Cristo eu também sou mais do que vencedor. Eu preciso tomar essa prerrogativa. Eu preciso tomar essa palavra como uma verdade na minha vida. Se a nossa vida não tem um sentido vitorioso, nossa fé é vã, porque Cristo triunfou na cruz do Calvário para nos dar a vitória. E nós precisamos compreender que somos vitoriosos. Às vezes a gente entra em batalhas que a gente acha que vai perder, e em alguns dilemas que a gente se sente fraco, mas a verdade é que lá no final, se a gente pudesse dar um pulo no futuro, a gente ia ver que tudo isso não passou de uma pequena onda que você passou porque o Senhor te fortaleceu. Entendendo essa verdade, eu quero colocar aos irmãos aqui alguns pontos importantes nesse texto. A primeira coisa é que o inimigo das nossas almas, ele se aproveita de momentos de fragilidade da nossa vida. Repare que logo imediatamente, ou em seguida, Jesus, ele estava com fome, porque ele havia jejuado 40 dias e 40 noites. E aí, Mateus fala que ele teve fome. Então apareceu Satanás. E ele fez uma proposta extremamente ousada para Jesus. Porque qual era a fragilidade de Jesus? A fome. Se é que a gente pode falar isso, Mas isso me mostra que Satanás, ele está o tempo todo olhando as nossas fragilidades. Ele é um estrategista que a gente não pode subestimar. Ele é aquele boxeador que quando abre o supercílio esquerdo da pessoa, ele bate ali naquela ferida, no ponto fraco. E é nesse momento que às vezes a gente cai, porque a investida do nosso inimigo é justamente nas fraquezas. E aí você pode falar assim: pastor, eu tenho tantas fraquezas, como é que faz? Então a verdade é que o inimigo vai entrar com todas as forças sobre a sua vida.
E eu também sou assim. Só que há sempre um pensamento que deve permear nossa mente, de que Satanás, ele se levanta fazendo propostas que aparentemente são propostas interessantes, mas que nos leva à ruína. E por isso eu preciso rejeitar, por mais agradável que seja. Dando um exemplo extremamente cotidiano, você que já passou pela experiência de ter, por exemplo, um problema no banco com o seu cartão, e você não conseguiu quitar a fatura do cartão, e todo mundo sabe que vai juros sobre juros, né? E chega no final das contas, aquele montante é enorme. É como se você tivesse passado um mês de prova financeira nesse sentido, e quando você tivesse prestes a pagar a conta do cartão e não tinha dinheiro para isso, ou pagar parcialmente, seu telefone toca e uma prestadora de serviço oferece um empréstimo. E aquele empréstimo, na verdade, é muito pior do que os juros que você vai pagar no cartão. E aí, na ansiedade de você resolver um problema, na verdade, você cria um outro. Na expectativa de tampar um buraco, na verdade, você abre uma cratera. Não é assim? A gente afoba. Porque às vezes a gente está fragilizado, a gente está sensível, e a gente escuta as vozes que não devemos escutar, aceita as propostas que não devemos aceitar. E é no momento de fragilidade que mais as propostas vão vir sobre a sua vida. É no momento em que você está brigado com seu esposo, com a sua esposa, é no momento em que seu filho está rebelde, é no momento em que sua mãe está passando por um problema difícil, é no momento em que nós estamos frágeis espiritualmente, é aqui que Satanás ele vai começar a tentar a roubar a sua paz, a certeza de que você tem a vitória em Cristo Jesus. Irmãos, precisamos ser vigilantes. As propostas vêm, mas a verdade é que nós podemos vencer as propostas do inimigo mediante a palavra do Senhor. Mas antes da gente chegar nesse ponto, a resposta de Jesus, reparem na expressão que o diabo usa com Jesus. Versículo 3, fala assim que o tentador se aproximou e disse: se és filho de Deus. Aqui dá uma impressão de que coloca em voga, né? Coloca em julgo a divindade de Jesus. Se você for filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Na verdade, a tradução aqui não é a melhor. Porque o versículo 17, como nós já citamos, o próprio Deus falou que Ele era o Filho, Jesus era o Filho de Deus, o Filho amado, o seu Filho amado, em quem a alma dele, em quem o prazer dele estava deleitado sobre Jesus. Então não era uma pergunta de Satanás, não era nenhum tipo de sugestão de Satanás, mas a melhor tradução é: já que você é filho de Deus, já que você tem todo o poder, transforma essas pedras em pães e sacia a sua fome. Satanás não ia dar uma bola fora. Satanás não ia usar palavras que fossem infantis, inocentes. Ele não brinca em serviço. Mas ele fala: olha, você é filho de Deus. Eu vi, praticamente ele pode dizer isso, né? Eu vi quando Deus falou, você tem o poder, transforma essas pedras em pães. Às vezes faz sentido, né? Faz sentido. Se eu estou com fome, o que eu preciso? De pão. Se eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro pão. Se eu tenho o poder de transformar as coisas, eu toco numa coisa, ela se transforma. Eu resolvo o meu problema. Mas a carência do ser humano não é de pão. E se é de pão, é do pão da vida, Jesus. A carência do ser humano é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pastor, mas eu não como a Bíblia. Eu não como a palavra. Mas é na palavra que vai estar escrito: aquele que quer comer, que trabalhe. Ó preguiçoso, vai estar com a formiguinha. Olha para a formiguinha, porque eles trabalham. Reparem que a Bíblia,
ela nos dá todo o arcabouço de inteligência e sabedoria para a gente viver. E não é por conta de uma fragilidade da nossa existência que a gente tem que dar lugar ao diabo, que a gente tem que assumir as propostas que Satanás coloca sobre as nossas vidas, queridos. A nossa igreja, e eu falo a nossa igreja odierna, a contemporânea, ela está extremamente infantilizada nesse sentido. Uma igreja que age muito pela emoção, pela necessidade. Se nós vivêssemos agindo pela nossa própria necessidade, aonde estaríamos? Porque, não sei na sua casa, na minha casa todo dia o parafuso aperta um pouco. Na minha casa, ou na minha vida, nos meus olhos, na minha mente, todo momento eu crio um problema para a minha cabeça, para a minha vida. E eu acho que eu não estou sozinho nesse barco. Então, se eu tiver que tomar medidas todo momento para poder tentar ajustar a minha vida, uma medida que venha do meu próprio coração, com toda certeza, eu vou cair numa armadilha. Eu vou perecer. Eu não vou caminhar o que eu deveria caminhar. Mas reparem que Jesus, Ele não deu argumentos lógicos, filosóficos. Ele não ficou dando trela para a proposta de Satanás. Pelo contrário, ele respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Enquanto Satanás está dando sugestão de você olhar para outra direção, Cristo sempre vai falar: olhe para as Escrituras, porque está escrito, está escrito. Satanás usou a fragilidade de Jesus, mas aí Satanás, entendendo que Jesus, ele estava com fome e não ia ceder a essa questão, ele usou o próprio argumento de Jesus, ou o contra-argumento de Jesus. Agora ele cita um versículo da Bíblia, ele cita Salmo 91, ele fala: olha, se é filho de Deus, depois de ter levado ele num pináculo na cidade de Jerusalém, ele fala: se você é filho de Deus, já que você é filho de Deus, pula daqui, e os seus anjos vão dar conta de você, eles vão te guardar. Repare que agora Satanás, ele usa a própria palavra. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a Bíblia lida sem nenhum tipo de consciência, a Bíblia lida sem nenhum tipo de iluminação do Espírito Santo, com piedade, a Bíblia lida com o intuito espúrio, ela é maldição para a vida daqueles que estão lendo. Porque você pega um versículo isolado e você cria uma doutrina, daí a pouco você está fazendo uma grande besteira na sua vida. Olha só a proposta. Ele pegou o gancho de Jesus, né, que apontou para a Bíblia, e ele agora aponta também para os escritos proféticos, no caso, no Salmo, e ele fala também da lei. Ele aponta, ele fala: mas também está escrito. Você vai usar o argumento da Bíblia? Também está escrito. Mas Jesus jamais negociou os seus valores. Ele também respondeu: escrito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, quantas vezes a gente tem convicção de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas chega alguém usando um versículo sem contexto nenhum, um versículo sem nenhum tipo de consciência do que está sendo falado, de repente fala contigo e você fala assim: é mesmo, eu tenho que ir para esse lado. O apóstolo Paulo, quando ele foi instruir a Timóteo, ele falou assim: olha, não se deixe levar pelos ventos de doutrina, pelas palavras, por genealogia que está na Bíblia. Cuidado. Se a Bíblia é uma espada poderosa, capaz de separar o inseparável, separar juntas e medulas, né? É assim que a gente interpreta. Então é um instrumento poderoso, mas pode ser um instrumento poderoso contra você também. Por isso nós devemos olhar com muita consciência
e entender o que a palavra quer nos dizer nos dias de hoje, mas fazer isso com toda a piedade, mas fazer isso com todo o tremor, mas fazer isso entendendo que o Espírito fala aos nossos corações e nós devemos dar lugar ao Espírito e não a palavras soltas ao vento, que muitas pessoas utilizam para poder se impor sobre as outras pessoas. Jesus, ele usou mais uma vez a palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Satanás, não contente, ele fez uma nova investida. Agora ele não usou a fragilidade, ele não usou a Bíblia, ele usou a mentira. A mentira. A mentira que muitas vezes a gente adora. Ele levou Jesus para um lugar e mostrou todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. Ele falou assim: se você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo. Por que é mentira? Satanás não é dono de nada. Reparem como é que Satanás tentou Jesus. Tentou Jesus com a fragilidade, porque ele teve fome. Tentou Jesus com o próprio argumento de Jesus e tentou Jesus com mentira. Satanás usa também dessas prerrogativas para tentar ludibriar a sua mente, a minha mente. E nós, enquanto igreja do Senhor, nós temos que estar firmes contra as investidas de Satanás. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, se você puder abrir, lá no capítulo de número 6, versículo de número 10, vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra sangue e carne, e sim contra as hostes, contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O diabo ele investe em te derrubar, ele cria situações para te derrubar, ele aproveita da mentira, ele aproveita da própria Bíblia, às vezes levantando pessoa para trazer uma palavra que está na Bíblia, mas está fora de contexto e não tem validade nenhuma. E às vezes ele usa a sua fragilidade. Mas a verdade é que Jesus, mesmo depois de ser apresentado aos reinos, como se fosse os reinos de Satanás, Jesus deu um basta e falou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus mais uma vez cita as Escrituras. A Bíblia é a nossa arma de ataque. Aliás, quando a gente leu o texto de Paulo aos Efésios, a única arma de ataque que nós temos é a palavra, né? Nós temos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a bota do evangelho, né? Mas a gente tem só a palavra para atacar. A gente não vai dar uma escudada no inimigo, porque é a palavra que atinge. Mas reparem, Jesus ele podia citar esse versículo que está em Deuteronômio, dizendo: ao Senhor adorarás e só a Ele darás culto. Mas ele não suprime a expressão teu Deus. Ao Senhor teu Deus. Ele cita de maneira direta, sim, ele cita de maneira direta, mas ao mesmo tempo ele está dizendo para Satanás que Deus é Deus sobre Satanás. Não há poder em Satanás. Às vezes a gente vive uma realidade dicotômica.
que parece que está Satanás e Deus brigando, né, para ver quem ganha, e parece que Deus está perdendo, e a igreja tem que intervir, porque senão Deus perde. Não, a verdade é que Satanás já é um derrotado, e Deus é o Senhor também de Satanás. Deus é Senhor de toda a terra, de todo o céu, de todos os seres que existem. Ele governa todas as coisas. O inimigo não pode contra Satanás. Finalizando essa meditação, irmãos, nós precisamos vencer o inimigo das nossas almas, porque ele não brinca. Ele ataca a gente por meio da nossa fragilidade, ele ataca a gente por meio de verdades absolutas que nós seguimos, ele ataca a gente por meio de mentiras. Mas um bom crente, ele está sempre com a espada embainhada, e ele sempre responde: está escrito que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Por isso não importa se vão ser anjos ou potestades, se vão ser alturas, se vai ser a morte, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu preciso tomar essa verdade no meu coração. Eu preciso tomar essa palavra para mim, que eu sou vitorioso em Cristo Jesus, não nos meus méritos, não na minha força, mas na força em que o Senhor tem, na força em que o Senhor nos dá, nos outorgou, nos gabaritou. E depois de tudo que a gente vive, para a gente ficar firme, como diz o apóstolo Paulo, que a gente permaneça inabalável. Depois de vencer uma batalha, não significa que nós não vamos ter mais investidas. Nós vamos ainda ter, mas nós vamos estar inabaláveis, firmes, resistentes, com as nossas raízes fincadas na palavra. Quando Jesus venceu o Satanás, nesse pequeno debate, imediatamente vieram anjos e serviram ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós não negociamos a verdade das Escrituras, as nossas necessidades são supridas. E eu tenho convicção disso, sabe por quê? Porque o mesmo Mateus, que está falando isso, que os anjos serviram ao Senhor, adoraram, provavelmente uma questão de serviço ali, de alimentar também. O mesmo Mateus, ele vai dizer lá que a gente não deve ficar preocupado com coisa alguma, lá no capítulo de número 6, a partir do versículo 25. E ele termina essa sessão de Mateus 6, 25, no versículo 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas que vocês precisam, as coisas que nós precisamos, serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Como vencer o inimigo? Não negociando a palavra. Está firmado na palavra. Porque as investidas vêm. Os dardos inflamados do maligno, não é assim? São inflamados, flamejantes. Não é uma cosquinha. Não é um toquezinho em você. São dados inflamados. Mas em Cristo nós somos vitoriosos. Queridos, qual é a sua fragilidade? Aonde a gente costuma não usar essa expressão, mas aonde está a brecha? Porque é verdade, a fragilidade é uma brecha, que às vezes Satanás faz uma arruaça. Como está a sua consistência na palavra? Porque Satanás usa até a palavra para poder te ludibriar.
E como está o seu coração fincado na verdade? Porque ele vai usar mentiras. Ele vai usar coisas que parecem verdade, mas na verdade, de tudo é mentira. Ele vai usar outras estratégias. Mas a verdade, ou o que nós devemos guardar, é que a palavra, ela é o nosso socorro. A palavra é o nosso sustento. E nós não vamos nos abalar diante das investidas do inimigo. Pelo contrário, nós vamos permanecer firmes e inabaláveis. Porque grande é a vitória que o Senhor conquistou para nós na cruz. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa servir de usar de misericórdia conosco. Que o Senhor abençoe o seu povo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento, nós fomos ministrados pela Tua palavra e rogamos, ó Deus, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar a vida de cada um dos servos que estão aqui ou acompanhando pela internet. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas fragilidades. Às vezes a gente não conhece, às vezes a gente maqueia as nossas fragilidades. Mas nós, ó Deus, queremos colocar tudo nas Tuas mãos, pedindo, ó Deus, para que o Senhor possa, ó Deus, fortalecer a nossa alma. Ó Deus, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão sendo, ó Deus, atacadas pelo inimigo, quantas pessoas estão sendo atacadas pelo mundo, atacadas, ó Deus, pelos governantes, ó Deus, pelo sistema, ó Deus, que está sobre nós, ó Deus, quantas pessoas estão sendo atacadas pelo seu próprio coração. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que não devemos nos desviar da verdade que é a Tua palavra. Fortalece a Sua igreja. Fortalece, Senhor, o Teu povo. Coloca, ó Deus, mente e coração firme em Ti. Assim como o Senhor Jesus foi um grande exemplo de luta, perseverança e vitória, que nós possamos também ser confiantes, que nós possamos lutar e que nós possamos também, ó Deus, vencer. Porque nós fomos chamados pelo Senhor para vencer. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. E eu confio nessa palavra.